Pois bem, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Literatura no Ar. Eu me chamo Gisele e hoje iremos falar sobre o livro Guerra dos Tronos, que foi escolhido pelo nosso colega Eric, da turma Info. Certo, vamos começar com algumas perguntas. Poderia fazer um breve resumo sobre este livro para nós? Então, o livro da Guerra dos Tronos é o primeiro livro da saga das Crônicas de Gelo e Fogo. E ele conta a história em um universo fictício em um continente que se chama Westeros. Esse continente, ele é um continente que é dividido em 7 reinos, onde antigamente cada um desses 7 reinos possuía um rei liderando tudo. Só que, com a chegada de um conquistador, ele conseguiu conquistar todos os 7 reinos e virou o rei dos 7 reinos. Inclusive, ele construiu um trono, que é o Trono de Ferro, que é o trono onde ele se senta e é formado pelas espadas de seus inimigos. E daí, ele virou o rei dos 7 reinos e começou a fazer o seu império ali. Só que esse livro, ele inicia no ano 2098 depois da conquista, ou seja, 298 anos depois dele ter conquistado tudo. O atual rei é o rei Robert Baratheon. E o livro começa com ele chegando em Winterfell, onde Winterfell é na parte mais norte do reino, indo lá para ele encontrar o seu amigo de infância, o Ned Stark, para convencer o Ned Stark a se tornar o seu novo mão do rei. Onde, no caso, o mão do rei era o posto dado àquele que era como se fosse a mão direita do rei, como se fosse um vice-rei, por assim dizer. Porque o antigo mão do rei, do Robert Baratheon, acabou morrendo de uma doença. E ele foi lá no norte buscar o amigo dele para ele ser o novo mão do rei, já que ele é a pessoa que ele mais confia. O Robert, ele até fica meio em dúvida, porque ele ia ter que abandonar a família dele para ir lá, para ajudar o Robert. Só que o interessante é que quando ele está nessa dúvida, ele acaba recebendo uma carta da irmã da esposa dele. Porque o que acontece? O antigo mão do rei Robert, era um cara chamado Jon Arryn. E ele tinha uma esposa que se chamava Lysa Arryn, que é a irmã da esposa do Ned Stark. E depois que o Jon Arryn morreu, a Lysa, ela fugiu lá do castelo, deles. Ela fugiu e foi para outro canto, e ela foi e enviou uma carta para a irmã dela, e consequentemente chegou na mão do Ned também, e essa carta dizia que o Jon Arryn não morreu de nenhuma doença, ele foi envenenado pelos Lannisters. E os Lannisters são a família da esposa do rei Robert, no caso a Cersei Lannister. Ou seja, os Lannisters, a família da esposa dela, no caso, acabou envenenando o Jon Arryn por algum motivo. E o Ned Stark, quando descobre isso, ele decide ir junto com o rei Robert para ajudar ele a liderar, mas principalmente para descobrir o porquê dos Lannisters terem feito isso. E assim começa a história da Guerra dos Tronos. Enfim, em geral, o livro ele se divide em 3 núcleos, como se fosse. O primeiro núcleo é o núcleo do Ned Stark, como se fosse o núcleo principal, onde é ele lá em Porto Real, que é a capital da cidade, onde vivem os nobres, os reis, assim, e ele tá lá e tipo, a história principal é como se fosse a dele, com ele tentando descobrir os mistérios, né, o porquê que o Jon Arryn morreu, ele ajudando o Robert a governar o reino, porque o reino lá no caos. Enfim, esse é o núcleo principal. O segundo núcleo foca na história do filho do Ned Stark, que é um filho bastardo. Na questão de bastardo, vou dar uma breve explicada, basicamente quando você se casa, quando 2 lords grandes se casam, eles têm seus filhos herdeiros. Porém, caso algum desses lords tenha um filho fora desse casamento, ou seja, um filho só por parte de pai, só por parte de mãe, esses filhos são bastardos e não têm direito a herdar nada. E o Ned Stark tinha um bastardo, que é o Jon Snow. E o Jon Snow, pelo fato de ele não poder herdar nada, ele não tinha muito que se encaixar ali entre a família dele, porque ele era um bastardo, como se ele não fizesse parte da família. Então ele tomou a decisão de seguir outro rumo na vida dele, que foi ir para a Guarda da Noite. A Guarda da Noite, ela é um lugar lá no norte
onde ela fica no extremo norte do reino, e a Guarda da Noite é responsável por proteger uma muralha gigante que divide o norte do extremo norte, onde esse extremo norte é chamado de norte além da muralha. Esse norte além da muralha não existe em pessoas normais, a população do reino. Existe apenas o povo selvagem, onde o objetivo do povo selvagem é atravessar essa gigante muralha feita de gelo para invadir as terras e saquear tudo. E o papel da Guarda da Noite é justamente proteger, fazer patrulhas, enfim. E daí o Jon Snow acaba indo para a Guarda da Noite com esse objetivo, né? Porque lá na Guarda da Noite ele pelo menos vai poder se sentir alguém de verdade, porque lá na Guarda da Noite não tem esse negócio de você ter um sobrenome, você ser filho de um grande lorde. Lá todos são irmãos, lá todos são iguais. E ele vai com esse simples objetivo. E o núcleo do Jon Snow é contando a história dele lá na Guarda da Noite, fazendo suas patrulhas e descobrindo mais sobre alguns mistérios que acontecem lá, porque pelo visto não são só selvagens que existem além da muralha. Provavelmente existem criaturas, inclusive zumbis de gelo, onde o Jon Snow ele acaba inclusive descobrindo isso e acaba enfrentando um nesse primeiro livro. E por fim, o terceiro núcleo conta a história da Daenerys Targaryen, onde a história dela ela se passa fora do reino de Westeros, onde no continente de Westeros está acontecendo toda a história principal, daí fora dele, em algum lugar, está acontecendo a história da Daenerys. A Daenerys ela era a filha do antigo rei que se chamava Aerys Targaryen, onde era o rei antes do Robert tomar o lugar dele. E daí a Daenerys, ela tá junto com o irmão dela, o Viserys, e o objetivo dos dois é conseguir um exército para voltar para Westeros para pegar o trono que é deles por direito, porque o Robert meio que usurpou o trono deles, da família deles. E daí o plano do Viserys é casar a irmã dele, a Daenerys, com um cavaleiro Dothraki, que é o Khal Drogo, porque ele tem um grande exército de Dothraques, que é um povo selvagem, que não usa armadura, só que eles são muito brutais, assim, e ele quer casar a irmã dele com o Khal Drogo para pegar o exército dele, invadir Westeros e tomar o trono de volta. Só que a história da Daenerys ela é muito interessante porque no início ela não quer se casar com o Khal Drogo. Só que com o passar do tempo ela começa a gostar dele e, bom, ela acaba gostando e aceitando o destino dela. A questão é que o Viserys, por mais que o objetivo dele é pegar o trono, ele basicamente não se importa com a irmã dele. E isso acaba criando vários problemas futuros que no fim vão gerando umas consequências na história da Daenerys. Ela vai ter que aprender a se virar com isso. Mas enfim, dentro desses três núcleos principais que acontece a história desse primeiro livro, o que o mais importante, no caso, o principal de todos, é a história do Ned Stark, que está tentando descobrir as coisas assim que está acontecendo. Em resumo é isso, a história do livro. Ele se baseia em três núcleos, e entre o núcleo do Ned Stark, que está no Porto Real, o núcleo do Jon Snow, que está lá na Guarda da Noite fazendo patrulhas, e o núcleo da Daenerys, que está seguindo a vida dela, tentando conseguir um exército para pegar o trono dela. E se é isso. Eu realmente achei muito interessante, não esperava muito desse tipo de tema, de livro, mas pelo teu resumo eu realmente gostei bastante. E como que tu conheceu esse livro? Foi pela internet? Alguém te recomendou ou tu quis experimentar? Então, é que na verdade existe uma adaptação dessa saga de livros que se chama Game of Thrones, uma série, enfim, da HBO, e eu assisti Game of Thrones. E daí eu gostei tanto da série, e quando eu descobri que ela era uma adaptação de um livro, eu comecei a ficar pensativo. Porque depois que eu terminei a série, eu comecei a ver vários vídeos sobre críticos assim, que eram tipo, críticos que leram os livros e depois foram ver a série para comparar. E todos eles diziam que os livros eram bem melhores do que a série, porque a série ela deixa de ser fiel em vários momentos. E daí eu vendo isso pensei, mas será que os livros são realmente tão bons assim? E eu comecei a ler, para tentar entender o porquê deles dizerem isso. E realmente, quando eu li o primeiro livro, eu percebi que tem algumas diferenças bem legais que a série não adapta, assim que tipo, elas poderiam ser adaptadas, iam trazer uma profundidade maior.
só que eles por algum motivo não adaptaram. E tem certos detalhes que quando eu vi a série, às vezes eu não entendia, porque eram detalhes que passavam meio rápidos, só que o livro ele aprofunda mais em certos detalhes. E daí quando eu li o livro, eu lembrei desses detalhes da série e percebi, agora realmente faz sentido isso ter acontecido. Porque o livro ele consegue dar uma explicação boa. O problema é que a série ela não é tão... Tipo, a primeira temporada da série, que adapta o primeiro livro, ela é muito fiel. O problema é que ela deixa de adaptar certas coisas que em alguns momentos faz você perder um pouco. Mas em si a série é boa e o livro também. Mas o livro eu achei bem interessante. Tanto o jeito que ele é escrito, tanto como a série conseguiu adaptar isso. Realmente foi muito bem feito esse trabalho. Sim. Então, na sua opinião, você diria que o livro consegue ser um pouco melhor que a série em questão de detalhes, compreensão melhor? Na questão, no quesito de detalhes, o livro realmente é melhor. Porque como o livro é a obra original e a série é uma adaptação, o livro ele vai ser melhor por ter mais detalhes que a série não conseguiu adaptar. Certo. Na sua opinião, a história possui alguma relação com a nossa realidade? Sim, eu acho. Tanto que eu vi a série, mas quando eu li o livro eu também fiquei pensativo nisso. Que uma coisa que ele se assemelha muito com a realidade é o fato de que quando você vai analisar a história principal do Ned Stark, que está lá em Porto Real tentando descobrir os mistérios da morte do Jon Arryn e tal, você consegue perceber que existe muita traição envolvida nesses assuntos. Várias mentiras, traições, um monte de coisa. Tudo isso em busca do poder, que é o poder de ser o rei dos Sete Reinos, né? E todo mundo está meio que jogando um joguinho assim para tentar manipular o outro. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando que isso se assemelha muito ao que acontece na vida real, né? Vários jogos assim por poder, onde as pessoas são egoístas, que não se importam com os outros, não se importam com o povo, só se importam fazer seu joguinho para conseguir ser o mais poderoso no final. Certo. Ao longo da leitura, você pensou em desistir de ler o livro ou a história foi capaz de prendê-lo completamente? Bom, a história, ela é muito bem feita. A questão, eu acho que é um pouco mais pessoal. Pelo fato de eu não ser uma pessoa que lê muitos livros assim, teve momentos em que a história meio que não me atraiu um pouco. Principalmente no arco da Daenerys, na minha opinião, eu não gostei muito, mas eu sei que no geral ela é muito amada, assim, mas na minha opinião eu não gostei muito. Eu prefiro muito mais a questão do Ned Stark e do Jon Snow do que o arco da Daenerys. Então, nos arcos delas, eu realmente pensei em parar um pouco de ler. Mas pelo fato de eu já ter visto a série e eu saber meio que ia acontecer, eu continuei lendo. Porque eu sabia o que ia acontecer, mais ou menos. Sim. Mas caso eu não tivesse visto a série, eu ia achar bem chatinho essa parte. Mas essa parte é muito mais pessoal pra mim, porque no geral ela também é muito bem escrita e a história dela é muito interessante. Só que pelo fato da história do Ned Stark e do Jon Snow são tão boas que fez eu gostar mais da história deles do que da própria Daenerys. Mas, enfim, eu acho que só por questão pessoal mesmo. Ver uma parte de um personagem que eu não acho tão interessante assim, mas ela continua aprendendo bem. O livro continua aprendendo bem. Sim. E teve algum personagem que lhe agradou mais entre eles? Então, teve 2 personagens que eu achei meus favoritos. O primeiro deles foi o próprio Ned Stark, que o jeito do Ned Stark é muito bom, pelo fato do livro sempre deixar ele como uma pessoa muito honrada, assim, todos os seus princípios. E quem vai ler o livro sabe que a honra dele vai além dos limites algumas vezes. Só que eu acho interessante como o livro consegue transformar o Ned Stark em um personagem mais humano, um personagem que comete erros, porque ele é um homem honroso, claro, só que pelo fato, ele tem um simples fato que deixa a honra dele meio questionável, que é o fato dele ter um filho bastardo. Um filho bastardo, um filho fora do casamento, que significa que ele teve um filho com outra mulher que não foi sua esposa. Inclusive isso é muito claro nos livros, que a esposa dele odeia o Jon Snow por causa disso. Porque ela ama o Ned e sabe que o Ned é um homem honrado, só que mesmo assim ele ainda teve um filho com outra mulher. E eu acho muito interessante isso, que o autor consegue transformar o personagem num personagem humano. Porque eu, por exemplo, não consigo imaginar um personagem, uma pessoa na vida real que é 100% honrada pelos seus princípios.
pelo menos um erro ela tipo, vai cometer, querendo ou não, mesmo que sem querer, mas ela não vai ser 100% honrada. Assim, tipo, o Ned Stark é um personagem honrado, só que só por esse fato que o livro deixa explícito, é um detalhe que eu acho muito interessante, assim, na questão do personagem. E outro personagem que eu gosto bastante é um personagem que eu não cheguei a comentar até o momento, mas é o Tyrion Lannister, que ele é o irmão mais novo da rainha Cersei. O Tyrion Lannister, eu acho ele muito interessante, porque a família Lannister, ela é uma família muito rica, e que se importa muito, por exemplo, com aparência e essas coisas assim, tipo, uma família que tem cabelos loiros, olhos verdes, tem muito dinheiro e tal. Só que o Tyrion é um caso à parte dessa família, porque o Tyrion, ele é um anão que nasceu deformado, com os braços e pernas atrofiados, tipo, com a cabeça grande, um olho de cada cor. Ele é como se fosse um monstrinho, assim por assim dizer. Só que ele é um personagem muito interessante, porque ele sabe disso. Ele sabe que a maioria das pessoas não gostam dele. Mas ele sabe que por mais que ele seja um ser, entre aspas, porque ele ainda é uma pessoa humana, mas por mais que ele seja um ser, tipo um monstrinho, como as pessoas dizem, ele ainda é um Lannister. Ou seja, ele ainda é de uma família muito grande, então ele ainda tem uma certa influência. Isso é um detalhe interessante, porque o Tyrion ele sabe disso e fica brincando com isso. E o Tyrion, ele é um personagem muito inteligente, ele cria umas estratégias, ele faz uns planos muito mirabolantes, porque ele precisa compensar a falta de habilidade dele, porque ele não pode ser um espadachim, não pode ser um guerreiro. Então o que ele vai fazer? Ele pode treinar a cabeça dele e ser inteligente, e é exatamente isso que ele faz. E ele é um personagem muito legal, engraçado, e inclusive dá vários conselhos, principalmente pro Jon Snow, por Jon Snow ser um bastardo, se sentir excluído pela família. O Tyrion dá uns conselhos pra ele e os dois conseguem até se identificar e formar uma certa amizade, né? Isso é um detalhe que eu acho muito legal. Por isso que o Tyrion também é um dos meus personagens favoritos desse primeiro livro. Também o Ned Stark e o Tyrion pra mim são os melhores personagens do primeiro livro. Uma dúvida que eu tinha é, por se tratar de um livro bem longo, teve alguma parte, algum capítulo que tu não compreendeu ou foi de fácil entendimento? Então, a questão é, pelo fato de eu já ter visto a série, eu já sabia o que ia acontecer. Se eu não tivesse visto a série, eu confesso que ia ser mais difícil entender o que está acontecendo. Porque, pelo fato de eu não ser uma pessoa apta à leitura, eu, às vezes, leio sem prestar muita atenção no que acontece. E nesse livro isso não pode acontecer, porque senão você vai perder alguns detalhes e lá na frente esses detalhes vão fazer alguma importância. Então, pelo fato de eu já ter visto a série, e já saber das coisas que iam acontecer, a única coisa nova para mim foi esses detalhes que a série não adaptou. E esses detalhes que a série não adaptou, eu até que compreendi bem até. Então não é tão complicado assim. Mas se eu não tivesse visto a série, eu provavelmente ia ter mais dificuldade de entender o que está acontecendo. Mas eu acho que isso é mais uma questão pessoal, porque se fosse uma pessoa que já lê livros há muito tempo, principalmente porque A Guerra dos Tronos é um livro que eu acho que precisa de mais um pouco de experiência de leitura, porque é um livro muito longo, assim, precisa realmente querer se engajar na história. Eu acho que para quem gosta bastante de ler, vale muito a pena ler o livro e tal, e não é tão difícil assim. Para essas pessoas não vai ser tão difícil, mas para mim, no caso, seria se não tivesse visto a série. E mesmo já realizando a leitura desse livro, você tem interesse em ler ele novamente? Ele novamente, eu acho que não. Porque eu já sei as coisas que acontecem. Mas as continuações dele, os próximos livros, eu provavelmente vou ler sim, porque é muito interessante. Mas se eu já tinha visto a série, eu sinto que vai ser bem legal viver essa experiência de novo, né? E esse livro, ele já tem um final definido ou tem alguma continuação? Então, o livro em si, ele deixa... ele tem o seu final, só que ele deixa o final em aberto para uma continuação, que é a continuação do segundo livro da saga. Sim. Mas a saga completa não possui um final ainda. A saga possui 5 livros, mas não possui um final ainda. Tanto é que a série do Game of Thrones, ela adaptava uma temporada por cada livro. Só que o problema é que a série tem 8 temporadas. Então, no momento que eles terminaram a 5ª temporada, já não tinha mais livro para eles adaptarem. Então, eles começaram a inventar coisas para preencher essas 3 últimas temporadas e criar um final para a série. Ou seja,
Basicamente, o final da série é o único final que existe sobre as crônicas, só que não é um final canônico, porque o final canônico das crônicas de Gelo e Fogo ainda não chegou a acontecer, porque ainda não foram lançados os últimos livros. Sim. Então só temos o final da série, que felizmente é bem ruim, muitas pessoas acham muito ruim o final da série, mas felizmente não é um final canônico. Então vamos ter que esperar para que a saga de livro seja finalizada e o final canônico seja adicionado. Eu acho que vai ser bem melhor o final canônico, porque o escritor que faz, ele consegue prender bem, principalmente no primeiro livro, ele consegue prender bem a pessoa a ler o livro, e é muito bem escrito, muito bem feito. Certo. E como houveram personagens que lhe agradaram, houve alguns que te desagradaram ao longo da história? Que me desagradaram, eu acho que não. No máximo, a Daenerys. Por mais que eu goste dela como personagem, como eu disse, eu só acho outros personagens bem mais interessantes do que ela nesse primeiro livro, porque os outros eu ainda não li. Então, nesse primeiro livro, acho que a que eu menos gostei foi a Daenerys, mas ela é uma boa personagem, ela é bem legal. Sobre recomendações, você acha que essa daria recomendações para pessoas que gostam do tema ou você recomendaria para várias pessoas lerem? Bom, eu recomendaria para quem gosta de ler. Não adianta uma pessoa que não tem interesse em leitura pegar um livro logo desses nível para ler, porque a pessoa não vai entender nada e não vai continuar engajada na história. Mas para quem gosta de ler, gosta de terminar os livros que vê, eu recomendo bastante. O Guerra dos Tronos vale muito a pena. Principalmente para quem não viu a série. E quando você não assiste a série, as coisas são bem mais impactantes, os acontecimentos. E a história, você acha que houve um bom desenvolvimento ou poderia ser algo melhor? Bom, teve um bom desenvolvimento pela ideia do primeiro, como se fosse assim, deixa eu explicar. O primeiro livro, ele é como se, dando um exemplo, ele é como se fosse um balão enchendo de água. Ele vai enchendo, e a saga é como se fosse vários conflitos que acabam acontecendo. Basicamente, o final do livro é basicamente esse balão explodindo, dando uma sequência para o próximo livro. Então, o primeiro livro ele é bem mais lento nos acontecimentos, bem mais calmo, assim, porque ele está construindo uma estrutura para então dar início a todo esse conflito no segundo livro, que é onde vai tudo ir de uma vez só, basicamente. Mas é extremamente bem feito. Eu acho os detalhes muito interessantes, tanto pelo autor, porque o autor consegue transformar os personagens não só em personagem, mas ele consegue humanizar os personagens, fazer eles realmente têm sentimentos, eles realmente cometem seus próprios erros e eles reconhecem isso. E é muito bem feito, principalmente pela ideia do universo, porque é um universo medieval, esse livro. E é muito bem feito, os detalhes, faz você se sentir como se você estivesse realmente vivendo naquela época medieval. E porque acontecem várias coisas que hoje não são normais de acontecer, mas na época você consegue pensar que realmente aconteceu. Então o autor ele consegue trazer muito bem essa história, consegue adaptar as ideias deles, consegue escrever muito bem, e eu acho bem interessante. E ao longo da história, você já tinha um breve pressentimento de como seria o final do livro? Então, na verdade não. Na verdade sim e não. Sim, porque eu já vi a série, mas caso não tivesse visto, eu confesso que não daria para prever o que aconteceria, porque o autor ele sabe muito bem escrever. Então ele escreve de um jeito que não faz você ter muita ideia do que vai acontecer. Ele só vai acontecendo, porque é uma leitura muito bem feita. E eu só sabia o que aconteceu realmente porque eu tinha visto a série. Se não tivesse visto, eu não teria como saber. Tanto é que quando eu vi a série, eu realmente me surpreendi no que acontecia. Porque ainda mais que a série é uma adaptação. Então o livro em si, ele não dá muita ideia do que realmente dá para acontecer. Então é muito difícil prever o que vai acontecer. Porque pelo fato de um livro ser uma saga muito grande, explorar um mundo muito grande, ele explora vários temas ao mesmo tempo. Então às vezes você até acaba esquecendo de alguns temas e começa a lembrar que eles existem mais pra frente. Daí você realmente se lembra, realmente isso existe.
Então não tem como saber muito o que vai acontecer. Isso é muito interessante. Sim. E houve algum momento da história que lhe interessou mais? O momento da história que mais me interessou, eu acho que foi da reta final do livro pro final dela, onde basicamente o caos estava acontecendo ali e realmente muita coisa estava em jogo, muita coisa estava em jogo mesmo. E essa acho que é a parte mais interessante do livro, é o final dele, o caminho pro final dele. Uhum. E tu acha que valeu a pena investir bastante tempo para ler esse livro, no caso? Valeu bastante a pena. Até porque eu sou uma pessoa muito apta à leitura, gostei muito de ter lido esse livro. Não me arrependo. Demorei acho que mais ou menos 1 a 2 meses para terminar, mas realmente valeu muito a pena para ter lido. E para alguém que gostaria de entrar nessa história, tu recomendaria começar pela série, no caso, para poder entender melhor o livro depois? Então, se a pessoa é uma pessoa apta à leitura, eu recomendaria pelo livro. Só que a série, pelo fato de ser uma série, é muito mais fácil de entender. Então, para a maioria das pessoas, a série é melhor. Só que se a pessoa é uma pessoa apta à leitura, gosta de ler e prefere ler livros do que séries, o livro realmente é uma opção melhor, porque o livro tem mais detalhes e tal. A série é algo mais simples, que é extremamente fiel, mas é simples, assim, é mais simples de entendimento. Mas o livro realmente vale muito a pena. Se a pessoa tiver apta à leitura, lê o livro, mas se ela for uma pessoa tipo, igual eu, que não sou muito apta à leitura, eu preferia ver a série do que o livro. E a respeito do autor, tu já conhecia ele? Conheceu por agora? Já conhecia alguns outros livros que ele fez? Não, eu não conhecia nenhum outro livro que ele fez. Na verdade, os únicos livros que eu conhecia são as próprias crônicas, né, a saga, e 2 spin-offs dele, que se passam no mesmo universo das crônicas, mas são spin-offs, ou seja, não fazem parte da história principal, mas existem no mesmo universo. E a respeito do tema, ele já te interessava antes ou agora com a leitura ele foi capaz de interessar mais? Então, o tema, assim, medieval, é um tema bem interessante. Tanto é que Game of Thrones, ele é muito conhecido, principalmente as pessoas que eu conversei sobre Game of Thrones, que nunca viram a série, só conhecem a série por causa de dragões. E eu já vou dar uma adiantada que a série e os livros são muito mais que isso, muito mais que dragões. Tanto é que o ponto que mais me interessou em ler o livro é justamente essas intrigas políticas, essas guerras por poder. Tanto é que o nome do livro é Guerra dos Tronos, porque é basicamente um jogo onde várias pessoas vão fazendo mentiras e traições para ver quem que vai ter o poder total no final, né? O poder da coroa no final. A respeito desses filhos que você mencionou que seriam bastardos, acontecia alguma coisa com eles ou eles só eram tratados como pessoas inferiores? Na verdade, os bastardos, eles eram os filhos de lords fora de casamento. Sim. Só que eles não recebiam o sobrenome do marido, porque os filhos herdeiros recebem o sobrenome do marido, do pai no caso. Por exemplo, o Ned Stark se casou com a Catelyn Tully. E daí a Catelyn adotou o sobrenome Stark, virou Catelyn Stark, e os filhos usam todos os sobrenomes Starks. Então nenhum deles usa o sobrenome Tully, porque o sobrenome é do homem, do pai, do marido. O problema é que os bastardos não recebem o sobrenome dos pais. Os bastardos, ele recebe um sobrenome próprio dependendo da região onde ele nasceu. Pelo fato do reino Westeros ter 7 reinos, significa que em cada reino em que o bastardo nasce, ele ganha um sobrenome diferente, onde todos os bastardos nasceram naquele reino específico vão receber o mesmo sobrenome. Por exemplo, o Jon, como ele nasceu no norte, o sobrenome dele é Jon Snow, porque Snow é o sobrenome de todos aqueles que nascem no norte. Todos os bastardos que nasceram no norte têm o sobrenome Snow. Inclusive, existem mais personagens na série com o sobrenome Snow. Na verdade, a gente só tem um sobrenome Snow, mas a gente acaba conhecendo vários outros bastardos que não são Snow, que nasceram em outras regiões e têm outros sobrenomes. Por exemplo, tem personagens que têm o sobrenome Storm, personagens com o sobrenome Sandy, sobrenome Hill, sobrenome Waters, Rivers, enfim. Dependendo da região onde o bastardo nasce, ele ganha um sobrenome próprio. E pelo que eu entendi,
dia eram tratados como questão de reinos a respeito dos sobrenomes. Tinha algum reino, entre aspas, que era tratado com mais poder ou menos poder? Tinha alguma relação com isso? Então, é porque, na verdade, antigamente eram ainda são 7 reinos, só que cada reino possuía um rei próprio. Cada rei controlava o seu próprio reino individualmente. 7 reis em apenas um continente. Até que chegou esse conquistador, o Aegon Targaryen, e ele conquistou todos os reinos, né? Ele foi desafiando todos os reis, né? Falou, ó, agora eu vou ser o rei de tudo isso, porque ele tinha um grande exército, ele tinha dragões, ele era muito poderoso. Então os reis se ajoelharam a ele e transformaram ele no rei dos 7 reinos. O Aegon sozinho controla todos os 7 reinos. Inclusive no momento da história, o atual rei é o rei Robert Baratheon. E ele atua como rei, bom, não existe ninguém acima dele, ele que manda em tudo. Só que ele, obviamente, ele não consegue liderar na prática tudo sozinho, ele ainda precisa de ajuda. Então ele meio que, o sistema de poder, ele é dividido com um rei no topo, e ele acaba dando alguns cargos importantes para certas pessoas. Por exemplo, o primeiro cargo importante é o cargo de mão do rei, que é o cara, que é a pessoa que vai ficar do lado do rei, vai ficar aconselhando ele, e inclusive vai tomar o posto de rei quando o rei estiver ausente, não quando o rei morrer. Quando o rei estiver ausente por alguma coisa, ele, ou a mão do rei, vai temporariamente tomar o lugar do rei, temporariamente. Mas o rei em si é o poder principal. Daí tem os seus conselheiros, onde servem para dar conselhos para o rei, porque como são 7 reinos, cada um com culturas diferentes, tantas coisas, eles servem para dar conselhos. Eles estudam e dão conselhos para o rei para ver qual é a melhor opção que ele deve tomar. E ele, para proteger esses reinos, ele cria os seus guardiões, que são postos dado às pessoas que ele confia, que servem para ser como se fosse umas pessoas que devem proteger cada região do reino. Por exemplo, o Ned Stark, ele era o guardião do norte, ou seja, o papel dele era proteger a região norte, era meio que ele que liderava a região norte. Só que o rei ainda continua sendo o rei, ou seja, o Ned Stark apenas repetia as palavras do rei, ou seja, se o rei mandasse o Ned Stark fazer isso, o Ned Stark obedecia e falava para a população do norte fazer isso. E existe o Guardião do Norte, o Guardião do Sul, o Guardião do Leste e o Guardião do Oeste. Nesse primeiro livro, o único importante é o Ned Stark mesmo, que é o Guardião do Norte, mas nos próximos livros eles começam a adaptar mais a questão desses guardiões, de conselheiros, de mundo do reino, enfim. Interessante. E tu acha que para quem se interessa por história, esse livro seria interessante? Quem se interessa por história medieval é bastante interessante, ele consegue adaptar muito bem. Inclusive, nesse livro, quando a pessoa se interessa também por histórias mágicas, o livro ele também impõe isso, porque ele também, como é um universo fictício, ele também existe magia nesse livro, principalmente pelos dragões. Mas existem outros tipos de magia muito bem elaborados durante o livro, só que o foco dele não é esse, mas para quem gosta também tem. Mas o foco dele não é esse, o foco dele é intrigas políticas, guerras, enfim, isso. Sobre coisas medievais, batalhas e guerras. Eu acho que seria isso em questão de perguntas. Na minha opinião, eu achei o livro bem interessante, eu não estava esperando muito, mas ao longo das perguntas eu pude notar que não se trata apenas de É que normalmente por ser um livro longo a gente espera que seja uma coisa meio chata e talvez na metade a gente queira parar de ler, mas tratam pontos bem interessantes, quanto à história medieval, dragões, que muitas pessoas se interessam por esse tipo de tema. Então, você traria bons pontos positivos para esse livro? Muitos pontos positivos para esse livro. Diria que o único defeito dele, eu não diria até que é um defeito, para mim é um defeito, mas para algumas pessoas não vai ser, é o fato dele se aprofundar demais em certos detalhes, o que faz o livro, consequentemente, ser muito longo. Por exemplo, ele dá muitos detalhes quando
de quando um personagem tem algum lugar. Ele dá muitos detalhes, tipo, tal personagem está em tal lugar, que tem um ambiente escuro e tal. Parece até que o livro ele foi escrito já pensando em ter uma adaptação, para a adaptação ser extremamente fiel. Porque parece até uma descrição, tipo, ele dá várias descrições sobre o lugar onde o personagem está. Isso, para mim, para um leitor do livro, não acho tão interessante, mas para quem, no caso, na cabeça de quem vai adaptar para uma série, é realmente muito importante ter isso. Mas como um papel de livro, eu acho que se não tivesse essas partes meio desnecessárias, eu acho que ele poderia encurtar um pouco, e assim não seria tão maçante de ler, sabe? Entendo. E se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 pro livro, qual você daria? Daria 10, com certeza. Tanto pelo enredo, pelos personagens, que são muito humanos, pelo ambiente em si, e pelo final, pelos plot twists, que realmente pegam bastante, sobre os mistérios que ele deixa em aberto para você realmente querer ler os outros livros para saber como que vai terminar essa história, como que vai se engajar essa história. Então realmente 10 de 10 esse livro, gostei bastante, não me arrependo de ter lido, provavelmente vou ler as continuações também, por mais que sejam do mesmo tamanho, ainda sejam longas, eu vou ler elas também. Certo, e se você realmente ler as próximas continuações, seria interessante vir aqui de novo nas próximas entrevistas. Muito obrigada pela sua participação. Esse seria o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, nas redes sociais e até a próxima, galera. Tchau!